Falar sobre pneus é sempre um assunto polêmico, ainda mais quando o título do vídeo é Mitos sobre Pneus. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, tentar desmistificar algumas verdades absolutas, alguns dogmas que existem por aí na comunidade do 4x4 sobre pneus. Mas tudo isso que eu vou falar nesse vídeo é baseado na minha experiência, em estudo, em teste, em conversa com engenheiros. Então, não é também uma verdade absoluta o que eu vou dizer. É a minha experiência que eu estou transmitindo para vocês e coisas que eu vejo acontecer no off-road com os mais variados carros e mais variados tipos de pneus. Tanto que eu tenho a oportunidade de experimentar, que eu trabalho para algumas montadoras, então eu dirijo vários tipos de 4x4 e também trabalho para fabricante de pneu. Então eu conheço as duas coisas, posso dizer que com bastante privilégio, assim, por ter a oportunidade de testar todas essas variáveis. Mito número 1. Pneu bom dura muita quilometragem. Esse é um mito que ele não tem qualquer relação com a lógica de funcionamento de um pneu. Existe uma relação entre características da borracha e duração que ela nunca falha. E ela comprova o oposto desse mito. Um pneu, que é um item de segurança do carro, para ele ser bom e te dar segurança, que implica em ter aderência, ter boa frenagem, agarrar bem nas coisas e tudo mais, ele precisa de uma borracha macia. Enquanto que para durar muita quilometragem, ele precisa de uma borracha dura. E a borracha dura tem pouca aderência, freia mal, é ruim de curva, corta mais em pedra. Então, um pneu, fala assim, pô, eu rodei 130 mil quilômetros com o meu pneu. Ele provavelmente é um pneu de borracha seca, com pouca capacidade de aderência ao solo, seja qual solo for. Então esse negócio de, pô, meu pneu é bom porque durou muito, isso não é verdade. O bom pneu que dá segurança e desempenho em qualquer terreno, em qualquer tipo de piso, ele não dura um absurdo. Ele dura o necessário. A grande briga das fabricantes de pneu é o quê? Conseguir equalizar isso, durabilidade e aderência, e bom grip do pneu. Mas dizer que um pneu é bom só porque durou bastante quilometragem é um erro crasso. O segundo mito diz respeito à validade de um pneu. Muita gente diz que pneu não tem validade. Mas isso não é bem verdade, mas também não é mentira absoluta. Tem um vídeo aqui no canal que eu já tratei exclusivamente desse assunto com o maior dos detalhes. Eu vou deixar ele linkado aqui no primeiro comentário, ou no card aqui. Para falar sobre isso é importante distinguir duas coisas, validade e garantia. A garantia é o prazo no qual o fabricante dá cobertura para o pneu contra defeitos de fábrica. Isso é o prazo de garantia. Prazo de validade é o prazo dentro do qual aquela coisa, nesse caso o pneu, pode ser usado com as características ideais dele. Pode estar ainda dentro da qualidade de uso dele. Se você olhar no pneu, naquelas letrinhas que estão ali, que são centenas de letrinhas, tem uma lá que está escrito DOT. É uma sequência grande de número e tem em destaque os 4 últimos números, assim. Por exemplo, 2910. O número 29 significa que ele foi fabricado na 29ª semana do ano de 2010. Certo? Então você sabe mais ou menos quando esse pneu... Mais ou menos não, sabe com precisão a data de fabricação desse pneu. É o DOT. Dessas respostas que as fábricas me deram, a grande maioria delas dá 5 anos de garantia em relação à data da nota fiscal. E na ausência da nota fiscal, eles dão a garantia de acordo com o DOT do pneu, para você ver a importância do DOT. E todas foram taxativas em dizer que o máximo aceitável para o uso de um pneu seriam 10 anos da data do DOT. Correto? Isso para pneu que você usou, que você rodou com ele, ou step, porque a borracha vai perdendo as características. Então concluímos que pneu tem sim uma validade que é dita, inclusive, pelos fabricantes. Não pode ficar usando o pneu antigo, pneu de 1900 e vovô no colo, porque ele já está oferecendo risco para você, ele perdeu as características dele. E aqui vai uma dica muito boa. Quando você encontra pneus que estão com preço muito barato, peça para ver o DOT dele.
Porque geralmente quando o DOT é antigo, tá chegando perto dos 5 anos, que o pneu já tá com uma data de fabricação muito antiga, eles fazem promoção para desovar esses pneus. E é aí que você pode se dar mal. Se você é uma pessoa que roda pouca quilometragem, já não vale a pena. O pneu vai estar muito próximo do limite de validade dele ao longo do seu uso, que vai ser por um período longo. Mas se você roda bastante com o carro, é hora de comprar pneu. Em 2 anos você vai ter acabado com aquele pneu ali já e não faz muita diferença o DOT dele. Entendeu? Preste atenção em grandes promoções de pneu e repare no DOT dele. O mito número 3 diz que vale mais a pena comprar 2 pneus baratos e ruins do que um pneu bom. Porque com esses 2 pneus ruins, você andaria um pouco, trocaria por outro novo e estaria sempre com um pneu novo. Mas esse mito é um absurdo. E o pior é que essa ideia é difundida em um monte de grupo que eu já vi aí de overland, de 4x4 e tudo mais. É absurdo. O pneu barato, que chega a custar metade do valor de outro pneu, não tem como comparar a qualidade dele. E um pneu bom para 4x4 envolve uma série de características. A qualidade do design dos gomos dele, da banda de rodagem, principalmente os reforços que ele tem na lateral, que isso permite você baixar mais ou menos a calibragem do pneu, que é importante no off-road. Então, se você acha que comprando um pneu de má qualidade, pagando pouco por ele, você troca de pneu durante o mesmo prazo que vai durar um pneu de boa qualidade, na verdade você está andando o tempo inteiro com um pneu ruim, entendeu? Um pneu que não dá para confiar para andar na pedra, porque ele vai rasgar a lateral. Um pneu que tem um design ruim de banda de rodagem, baixa qualidade de borracha. O fato de você estar com um pneu novo, com a altura do cravo ali dele no nível do novo, não quer dizer que ele está bom. Tem pneu zero que você tira da loja e ele é horrível. E é aí que esse mito está completamente errado. O quarto mito é quase uma unanimidade entre as pessoas, que é o quê? Pneu mud para lama não serve para expedições. Eu discordo completamente disso. O argumento de quem quer comprovar o mito, quer confirmar o mito, é o seguinte: se eu vou daqui até a Patagônia para fazer off-road na Patagônia, na lama, no período de chuva, tal, não sei o quê, não faz sentido eu ter um mud se eu vou andar 8.000 quilômetros de asfalto e 1.000 quilômetros de terra molhada, que precise do pneu mud. Ora, se o objetivo da minha viagem é fazer off-road na Patagônia nessas condições, é esse trechinho de lama que importa. E é lá que eu quero superar o obstáculo. Para chegar num pico, para chegar numa praia, numa lagoa, tal. O que adianta eu ter andado 8.000 quilômetros, desses 8.000 quilômetros, 7.000 quilômetros com um AT, que é melhor que o mud para asfalto, sem dúvida, mas chegar lá e não conseguir fazer o que eu tinha para fazer? O objetivo da viagem é o off-road, lá. Então, nesse caso, o mud vai melhor que o AT. Um exemplo clássico disso é que nem a viagem do Roy e da Michelle, do Mundo por Terra. Fantástica a viagem deles, fantástica. Eles saíram daqui do Brasil e foram até o lugar mais frio do mundo, lá na Rússia. Eles andaram 2.000 quilômetros lá na Rússia só. Não vale a pena ter aquecedor no carro, então? É óbvio, essa viagem só poderia ser feita com aquecedor no carro. Então não é verdade isso. Eu mesmo uso mud no meu carro. Estou usando o mud, peguei o mud como titular, eu tenho um jogo de AT da melhor qualidade, mas eu uso o mud. Quando eu saio sozinho, é uma baita confiança. Quando eu estou com amigos, eu sei que eu posso ir lá e resgatar o cara, eu tenho mais chance com um pneu mud. Então não acredite nisso de que mud não é pneu para expedição. O quinto mito: baixar a pressão dos pneus não faz tanta diferença no off-road. Eu já vi gente falando isso em curso, falando isso em comboio. Tem gente que acredita nisso. Eu não sei se é preguiça de murchar o pneu e ter que recalibrar depois, ou se, não sei, não consegue sentir absolutamente nada do carro. Mas é um fato que baixar a calibragem dos pneus melhora e muito o desempenho do carro no off-road. O pneu com baixa pressão, ele vira um escalador praticamente. A capacidade de deformação do pneu aumenta brutalmente quando você baixa a calibragem dele. Então ele agarra no obstáculo. A diferença de andar em pedra com pneu em baixa calibragem
e sem descalibrar o pneu é absurda. Além disso, na areia, em lugar que afunda, quando você baixa a calibragem do pneu, você aumenta a pegada dele. Quando ele está muito cheio, o círculo dele, a circunferência dele é quase que perfeita. À medida que você abaixa a calibragem dele, esse pneu ele vai aumentando a pegada dele. E perceba, diferente do que muita gente acha, não é porque ele alarga que ele afunda menos. É porque a banda de rodagem dele vai fazer o maior contato com o chão. Então ele com baixa calibragem, ele vai ter bastante contato com o chão e a circunferência dele. Entendeu a diferença? Além disso, tem um outro aspecto que pouca gente comenta. O pneu, quando ele está muito cheio, ou com calibragem de asfalto, e você faz o uso dele no off-road, seja em estrada de terra, de cascalho ou trilha mesmo, se você não baixa a calibragem, ele está muito mais sujeito a pontadas. Um galho seco de frente, um ferro de mata-burro, pedras, tudo isso, quando pontilhar, quando espetar o pneu, a chance de furar é muito maior. O jeito mais simples de entender isso é pegar uma bexiga. Pega uma bexiga, enche ela bastante, deixa ela durinha. Depois espeta ela com uma caneta Bic, ela vai estourar. Enche pouco uma bexiga, deixa ela bem menos cheia. E cutuca ela com a caneta Bic, ela vai deformar e não furar. É uma questão óbvia. Baixar a calibragem dos pneus é muito importante. O mito número 6, cara, também é uma quase que verdade absoluta no meio do off-road. E eu, sem querer causar polêmica, discordo desse mito, que é o quê? Pneu mud não serve para andar na areia. O que fundamenta esse mito é o fato de que o design mais agressivo da banda de rodagem do pneu faria o pneu cavar mais, portanto você afundaria na areia e ficaria preso. Mas isso não é bem assim que funciona. Se você já tem um mínimo de técnica para andar na areia, você sabe dosar a aceleração do seu carro e tudo mais. Só que tem uma coisa que pouca gente considera. Se você for pegar um pneu AT no mesmo carro, com a mesma bagagem, mesmo piloto e tudo mais, e um pneu mud com a mesma calibragem, provavelmente o AT vai ter um ligeiro desempenho melhor do que o mud. Acontece que os fabricantes, quando fazem o pneu mud, o fazem com a parede muito mais reforçada. E isso permite o quê? Que se você tiver um pneu das mesmas medidas que o mud e o AT, o mud vai poder usar calibragens mais baixas. E nesse sentido que eu digo que é melhor você estar na areia com um mud do que com um AT. Porque você vai poder aumentar a pegada do seu pneu, do seu carro, usando a calibragem baixa que permite o pneu mud, por ser mais resistente. Coisa que você não vai fazer com o AT. E se você tem um mínimo de noção, treinar um pouquinho com um pneu AT ou treinar um pouquinho com qualquer pneu na areia, você vai perceber o que é errado ou não. E aí essa qualidade que o AT teria de cavar um pouco menos que o mud já se perde. Porque você vai usar a calibragem baixa no mud. Então, pneu AT não é absoluto na areia. Mito número 7. Para andar na areia, quanto mais largo o pneu, melhor, porque ele vai causar mais flutuação. Só que como eu disse já numa parte do vídeo anterior aqui, o que conta não é a largura do pneu, é o quanto a banda de rodagem assenta no chão. Então está muito mais ligado à capacidade de baixar a calibragem e fazer a banda de rodagem se esticar pelo chão, ficar no sentido do caminho que você está indo, do que ter um pneu largo. O pneu largo é bom, mas até um certo ponto, porque a partir dali ele passa a gerar uma resistência muito grande, porque você tem que empurrar muita areia. E isso força o motor, gera superaquecimento e é um desserviço para o objetivo que é de desenvolver velocidade naquele sentido. E para provar isso, tem vários exemplos sobre isso. O melhor exemplo de todos é um tanque de guerra. O tanque de guerra tem um peso inacreditável pelas dimensões dele. E ele usa esteiras. Só que as esteiras são estreitas em relação ao tamanho dele e ao peso. Só que são longas. Pegam de ponta a ponta o tanque no sentido da banda de rodagem. E um tanque passa em qualquer lugar. Se o bom fosse ser largo, o tanque tinha esteiras super largas. O que não acontece. Então, não é verdade que pneus quanto mais largo, melhor para areia.
Oitavo e último mito: pneus finos são melhores para lama e erosões. E esse aqui eu acho que vai ser mais polêmico do que os outros, ou sei lá, deve ter uns 3, 4 aí que são meio polêmicos. Acredita-se que pneu fino para lama é melhor, porque ele enterraria mais na lama e acharia um lugar com menos lama mole e tal. Isso até faz sentido, só que se você reparar bem, o pneu largo na lama, ele tem uma baita vantagem, ainda mais quando ele é mud, feito para lama, né? Porque a parede dele, os cravos que tem na parede dele, são feitos para tocar os barrancos dos sulcos que ficam na trilha. Portanto, você vai andar com o seu pneu mud dentro das cavas do atoleiro, certo? O pneu fino, ele está mais longe das paredes, que é o que vai te ajudar a ter tração para fazer o deslocamento do carro. O pneu largo, ele vai preencher melhor essas valas e com um pouco de torção do volante, você já toca os cravos laterais na borda da vala, certo? E isso desloca o seu carro para frente. Um pneu fino, você tem que virar mais do que o pneu largo. E isso gera resistência no arrasto do carro para frente. Entendeu? O carro vai empurrar. O pior erro que tem quando você está atolado é ficar com o volante errado. Você está gerando resistência para a roda da frente andar de lado, assim, ó. Isso acontece com o pneu fino. E outra coisa, o pneu mais largo para andar no barro, no aspecto do afundar na lama, eu não sei o quanto isso é verdade, porque um pneu fino, apesar de ele ter menos resistência para empurrar a lama, ele também tem muita pouca superfície de contato com um piso que já não tem contato algum quase. Então o pneu largo, além de ele tracionar melhor nas paredes, ele também tem mais banda de rodagem tocando o chão mesmo. Nos meus testes, eu gostei mais de fazer com pneu largo do que com pneu fino. Claro que o largo e fino tem sempre uma curva, né, de utilidade. Nem o mais largo do mundo, nem o mais fino do mundo. Dentro de uma média aceitável para a maioria dos carros. E o mesmo acontece em erosão. O pneu largo, ele entra menos nos buracos, ele vai menos lá para o fundo, tanto na lama quanto na erosão, né? Então a chance de você bater diferencial no chão, chassi no chão e tudo isso é menor. Além disso, você também belisca melhor as erosões com as bandas laterais do pneu. E sinceramente, isso que falam do pneu fino e mais lá no fundo buscar lama, faz sentido, mas por que um carro de 2 toneladas e pneu um pouco mais largo não afundaria na lama? E quem garante que o que vai afundar a lama do pneu fino vai tocar uma parte sólida da terra antes de bater o chassi no chão? Não existe garantia alguma. Pessoas falam, não, mas o pneu largo flutua na nata que forma em cima do barro. Cara, eu nunca consegui perceber isso. Não consegui. O que faz diferença de estar com pneu fino é que nem no meu Landzinho azul. Ele é fino, mas ele tem pneu com lagarta. É pneu com lagarta. É diferente de um pneu mud, que você pode usar o seu carro no dia a dia. É o seu daily driver ali. Você sai, você vai na padaria e tal. Carro de trilha com pneu lagarta não faz esse tipo de coisa. Então é isso, meus amigos. Esses foram alguns mitos que eu elenquei aqui para falar para vocês. Se você tem algum outro mito, comenta aqui embaixo que eu também gosto de saber se eu esqueci algum. E cara, aquele negócio, você pode discordar de mim e eu defenderei até o último dia da minha vida o seu direito de discordar, mas seja educado e use argumentos plausíveis. Vamos respeitar a lógica elementar das coisas. Nutella e raiz não são argumentos nem categoria de pensamento, não é mesmo? E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e vamos viajar porque o mundo é nosso.